Olá pessoal, tudo bem? 16ª proposição. Tendo sido prolongado um dos lados de todo o triângulo, o ângulo exterior é maior do que cada um dos ângulos interiores e opostos, certo? Bom, o que está dizendo? Está dizendo o seguinte, caso eu tenha esse triângulo aqui, certo? E eu prolongue um dos segmentos, que eu vou prolongar esse aqui, certo? O que eu estou dizendo? Estou dizendo que esse ângulo aqui, ele é maior que cada um dos ângulos internos e opostos, certo? Ou seja, ele é menor que esses dois. Desculpa, ele é maior que esses dois ângulos, ou seja, esses dois ângulos são menores do que esse daqui. E já vou adiantar que futuramente nós veremos que esse ângulo aqui é igual à soma desses dois aqui. Tranquilo? Se não me engano, a proposição número 32 a gente vai ver isso, certo? Mas primeiramente a gente vai ver que esse ângulo exterior é maior do que esses dois interiores. Tranquilo? Bom, qual é o nosso primeiro passo? O primeiro passo é o construir um segmento para formar esse ângulo aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar nosso postulado número 2. Um parênteses, né? Para postulado, eu vou colocar só o ponto P, tá? Para a gente apoupar espaço, tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou prolongar esse segmento aqui, o segmento BC. Então, utilizando o nosso postulado número 2, a gente criou o segmento PD, né? A gente só aumentou ele com o ponto lá no final, né? A gente pode entender que eu peguei o segmento BC e alonguei ele e tornei o segmento BD, certo? Bom, o que nós vamos fazer agora? Uma ideia, né? Então, esse ângulo aqui vai ser que ângulo? Vai ser o ângulo ACD, né? Que vai ser meu ângulo externo, certo? Bom, o que nós faremos agora? Nós faremos o seguinte, nós vamos pegar esse segmento aqui, o AC, e achar o ponto médio dele, certo? O ponto, dividir melhor o segmento AC em duas partes iguais. Então vamos lá. Então nós fizemos isso, né? Pegamos aqui o segmento AC e encontramos o ponto médio desse segmento, certo? E também é a mesma coisa que achar o ponto em que corta esse segmento em duas partes iguais. Agora vamos ligar, utilizando o postulado número 1, o segmento B. Agora faremos mais uma coisa. Eu vou prolongar esse segmento aqui, o B, certo? Só que eu vou prolongar até o ponto F, certo? E essa distância aqui, EF, será igual a B, certo? Então, o que eu estou fazendo? Utilizando tanto um postulado quanto uma proposição, né? Estou utilizando tanto o postulado número 2, que eu vou alongar o segmento B, certo? Eu vou prolongar essa linha reta. E vou utilizar também a proposição número 3, que faz com que, se eu tenho um segmento maior e um menor, eu consiga retirar do maior um igual ao menor. Tranquilo? E vou fazer isso ao mesmo tempo. Então, o que nós temos aqui? Agora nós temos que esse segmento aqui tem mesmo tamanho que este aqui. Tranquilo? E por último, melhor, faremos duas coisas por último, tá? Um é ligar esse segmento a esse e outro é prolongar o segmento AC até um ponto G. Ok, tranquilo? Então vamos lá. Para ligar o segmento F a C, utilizaremos nosso postulado número 1. E para alongar o segmento AC, utilizaremos o nosso postulado número 2. Tranquilo. Bom, em relação às nossas construções, a gente terminou, tá? Só com isso, eu já vou conseguir provar que, nesse caso em específico, né, que este ângulo aqui, o ângulo A, né, o ângulo BAC, é menor que o ângulo ECD, certo? Para isso, só vou destacar esse ângulo aqui, ECD, certo? E esse ângulo em vermelho aqui, o ABC. Pessoal, é o seguinte, esse ângulo aqui
Eu coloquei como ABC, certo? Mas está errado, tá? Esse ângulo aqui é o BAC. Lá no final, aqui também vai estar ABC, só que está errado, é o ângulo BAC. Certo? Para ficar mais fácil. Bom, o que nós temos aqui? Eu gostaria que vocês visualizassem dois triângulos. Bom, temos esse triângulozinho aqui e esse outro triângulozinho aqui. E note que nós temos algo em comum, né? Eu tenho que eles têm o mesmo ponto, o ponto E, certo? E vocês lembram qual foi nossa última proposição? Proposição número 15. O que a proposição número 15 falava? Dado dois segmentos que se cortam, os ângulos opostos ao vértice serão iguais entre si. Nesse caso aqui, se a gente prestar bem atenção, a gente vai notar que, dado esse vértice aqui, a gente sabe que esse e esse ângulo são iguais e esses dois ângulos aqui também são iguais entre si. Então, é a partir dessa nossa proposição número 15 que nós tiramos essa conclusão, né? Que conclusão é essa? Que esses dois ângulos que estão opostos aqui pelo vértice serão iguais entre si. Que ângulos são esses? O ângulo AEB, certo? E o ângulo FEC. Tranquilo? Eles são o quê? Iguais entre si. Bom, então, o que eu fiz? A partir da proposição número 15, eu sei que o ângulo AEB é igual ao ângulo FEC. FEC. Tranquilo? Bom, agora vamos notar o seguinte. Novamente, olhando os dois triângulos que eu tinha acabado de destacar. Eu tenho o quê? Eu tenho dois triângulos que têm um ângulo em comum, certo? E dois lados que formam esse ângulo em comum. E, a partir disso, podemos utilizar o quê? Nossa proposição número... proposição número 4, dado o quê? Se eu tenho aqui esse triângulo, esse, tem dois segmentos em comum, e o ângulo que esses dois segmentos formam é igual, esses dois triângulos são o quê? São iguais, certo? Então, eu tenho o quê? A partir da nossa proposição número 4, eu tenho o quê? Opa, deixa eu pegar outra cor aqui. O triângulo AEB. Deixa eu só colocar o sinal triângulo, né? Triângulo AEB é igual ao triângulo FEC. Bom, se esses dois triângulos são iguais, eles também terão os ângulos em comum, certo? Então, os ângulos serão uns iguais aos outros, tá? Bom, como eu estou buscando verificar se esse ângulo aqui, eu na verdade estou querendo provar, né, que esse ângulo aqui é menor do que esse daqui, nós iremos utilizar, encontrar onde que está esse ângulo nesse triângulo aqui, certo? E temos o quê? Temos o segmento AB, certo? Que é igual a FC, e esse ângulo é formado em conjunto com outro segmento AE e CE, certo? Então, esse ângulo em vermelho é este que está aqui embaixo, certo? Então, um ângulo verde, desculpa, um lado verde, grande, certo? Então, esse ângulo aqui é igual a esse aqui em cima. Tranquilo? E isso utilizando o quê? Nossa proposição número 4. Então, a gente chega à conclusão que esse ângulo aqui embaixo, o ECF, é o mesmo ângulo que o ABC. Tranquilo? Bom, então vamos só destacar aqui do ladinho. Então, temos o quê? Temos que o ângulo BAC ele é igual ao ângulo ECF. Certo? Bom, como ela é igual, e eu consigo notar que aqui embaixo, só excluir esse vermelho que eu coloquei, eu tenho o ângulo que eu gostaria de comparar, né? Utilizar para comparação, o ângulo ECD. O que eu noto que esse ângulo vermelho é? Que é o nosso ângulo BAC, que é igual ao nosso ângulo BAC. Ele é menor, né? Eu tenho aqui o menor ao maior. Tudo isso por meio do quê? Pela nossa noção comum número 8, certo? Então, com base nisso, que a gente consegue enxergar? A gente consegue enxergar que esse ângulo aqui, o ângulo ABC, ele é menor que o ângulo ECD, certo? Então, temos aqui o ângulo ABC. Deixa eu só colocar ao contrário, né? Temos que o ângulo ECD, ele é maior que o ângulo ABC.
certo? Então a gente conseguiu provar que, dado um triângulo, é um triângulo genérico, né? Não está definido o tamanho, nem etc. O que acontece? Se eu tenho esse ângulo aqui, desculpa, dado um triângulo qualquer, esse ângulo externo aqui será maior que um ângulo interno e oposto, certo? Bom, para outro caso, não existe nenhuma proposição, não existe nenhuma demonstração no livro. Por quê? Porque análogo é essa, certo? O que nós teremos que fazer? Encontrar o ponto médio desse segmento, traçar uma reta aqui em cima, que vem até aqui, tendo as mesmas características, né? Segmentos iguais, certo? Nós encontraremos a mesma ideia, né? O que a gente vai fazer? A gente vai notar que esse ângulo aqui, certo? É o mesmo ângulo que este aqui. Tranquilo? E, logo, utilizando nossa proposição, deixa eu achar ela aqui, número 15, se eu tenho ângulos opostos pelo vértice, eles serão iguais entre si, certo? E eu conseguiria provar que esse ângulo aqui é menor do que o todo. Então, novamente, utilizando a mesma ideia que está aqui. Só estou falando por cima, porque o livro não traz uma demonstração, mas é praticamente evidente, né? Que a gente vai fazer as mesmas coisas, só que em um local diferente, né? A gente poderia pegar e alongar esse segmento e fazer da mesma forma o ângulo externo, tá? Então, qual a ideia aqui? A ideia é achar esse ponto médio, traçar um segmento, mesmo tamanho, esse ângulo que está aqui, ele vai refletir aqui embaixo, certo? E eu vou conseguir, utilizando agora a proposição número 15, que eu vou saber que esse segmento aqui será igual a quê? Este aqui, tranquilo? Bom, nenhum segredo. Logicamente, quando acontece isso, eu vou notar que esse ECD ele é formado tanto pela soma de B quanto de B com A. Tranquilo? Que a gente vai ver numa proposição seguinte, né? A ideia aqui é só demonstrar que, dado esses dois, dado um triângulo qualquer, o ângulo externo será maior do que qualquer um dos ângulos internos e opostos. Tranquilo? Bom, o que era preciso demonstrar. Tranquilo? Peço perdão se eu me perdi em alguma parte, tá? Às vezes a gente acaba pensando numa explicação e acaba fazendo diferente, mas espero que tenha ficado claro como é feita essa demonstração. Tranquilo? Bom, pessoal, então vamos para a leitura, tá? Tem aqui em cima, eu até pensei em fazer alguma explicação, mas não vejo muita necessidade, né? Que eu vou repetir as mesmas coisas. Mas eu acho interessante mostrar para vocês onde está cada ideia, né? Melhor, que artifício ele utilizou para provar que isso é verdade. Dado que tudo que está aqui o é tomado como verdade, ou seja, não tem demonstração para ela, ou foi demonstrado como verdade a partir de princípios que são verdadeiros, né? Então, temos aqui, e algo que eu comentei anteriormente está aqui, né? O que acontece aqui? Ele não vai fazer a prova desse segmento aqui, certo? Desse ângulo aqui. Ele vai dizer o seguinte, né? Do mesmo modo, né? Vamos fazer de forma análoga. Então, cortada ABC em duas, então cortar esse ABC em duas, será provado também o sobre BCG, ou seja, BCG, esse ângulo aqui. Então, estou dizendo que esse aqui é igual a esse aqui. Isto é, também o sobre ACD maior do que o sobre ABC. Ou seja, o ACD, esse ângulo aqui, será maior do que esse daqui, porque esse aqui eu consigo, quando for cortada, né, refletir ele aqui em cima, certo? E ele será menor do que o ACD, logo o ABC é menor do que o ACD. Tranquilo? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Peço perdão se cometi algum equívoco. Fiquem bem e até a nossa próxima proposição.